Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. Que bom que você está com a gente. Se você puder, abra a Bíblia, eu quero ler com você agora o texto que está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 18 e 19. E eu vou te mostrar por que esse texto é poderoso demais. Vamos lá? Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus diz, tudo que vocês ligarem na terra, e queridos, tudo é tudo. Então nessa manhã, para que a gente inicie esse tempo de culto, eu quero orar e declarar sobre a nossa vida, minha vida, sua vida e de tantos que nos cercam, a palavra e a bênção de Deus. Vamos orar? Pai, sobre todas essas coisas nós queremos pedir a tua bênção. Sobre conversões, Senhor, nós declaramos nesse lugar conversões, vidas que se entregam ao Senhor, famílias que são restauradas inteiras na tua presença pela tua palavra. Senhor, nós abençoamos as crianças, os nossos filhos, aqueles que já nasceram e aqueles que ainda nascerão. Senhor, nós glorificamos a unidade da tua igreja nesse lugar que se reúne para te adorar, para te encontrar e para aprender a tua palavra. Senhor, nós também agradecemos por todos aqueles que têm entregue as suas vidas, reconhecido o seu pecado e recebido ao Senhor como Senhor e Salvador. Todas essas coisas nós ligamos no céu e na terra agora, pela tua palavra e em teu nome. Em nome de Jesus, amém. Bem-vindos. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija.
Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ele, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará. A Bíblia diz, entrega teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite. É um prazer imenso para mim, uma alegria imensa, que vocês não têm ideia de eu estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para nós que queremos seguir a Jesus Cristo, não tem nada mais importante do que, enquanto nós estamos aqui na terra, estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra para nós a vontade de Deus, e nós cantamos aqui algumas coisas fantásticas nessa noite. Vocês cantaram, nós aqui, né? Estou falando vocês, mas eu estava junto aqui. A gente cantou, vem reinar em mim. Irmãos, isso é fundamental. Eu estou crendo que existe um reino e que eu quero participar desse reino, e eu estou chamando o dono desse reino. Oh, mas que maravilha! Muito obrigado. Uau! Obrigado. E a gente está chamando o dono desse reino para morar em nós. E veja que o reino de Deus é um reino diferente de tudo aquilo que a gente já conhece por aqui. Nós moramos num país, e por uma extensão, eu diria que nós moramos no reino do Brasil. Não tem rei aqui, mas é o reino no sentido da estrutura. E o reino de Deus está misturado no reino da terra. Ele atua aqui. E Deus está querendo e quer que nós participemos do onde a gente mora, mas do reino dele. Quando Jesus começou a pregar o evangelho, e quem relata isso é o evangelista Marcos, ele diz que Jesus começou a pregar da seguinte forma: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. A palavra próximo que está escrito lá, não é próximo no sentido do tempo, como se eu dissesse para vocês, ó, está próximo finados, né? Está nessa semana, é um feriadão, né? Legal. Mas não é nesse sentido que a Bíblia está falando, não é nesse sentido que o termo diz lá. Próximo é uma palavra grega que está lá no Evangelho e diz, está ao seu alcance, está próximo, você pode tocar nesse reino.
Jesus está dizendo, eu trouxe o reino está próximo, e quando a gente entende isso, a palavra de Deus passa a ter um significado diferente para a gente. É aqui que eu vou aprender como o reino de Deus funciona. Quais são as coisas que Deus quer que eu tenha no reino dele enquanto eu moro aqui? Que coisa fantástica! Isso é uma coisa maravilhosa. Então, nessa noite, a gente vai estudar um pouquinho daquilo que a palavra de Deus fala do reino de Deus. É um assunto estranho. Eu espero que vocês não se escandalizem com o nome do tema, do que a gente vai estudar aqui, mas é um tema importantíssimo que a Bíblia coloca. E qual é o objetivo disso? Fazer com que, enquanto eu estou vivendo no reino do Brasil, digamos assim, eu participe do reino de Deus também, com todas as bênçãos e a plenitude que Deus pode dar para mim do reino dele. Eu preparei uma apresentação, não sei se dá para colocar aqui, é meio estranho, né, fazer isso, mas enfim. Oh, ficou muito bom, obrigado aí. Muito bom. E eu queria perguntar, fazer antes de qualquer coisa, uma pergunta para você, né? A Bíblia fala de finanças, e eu lembro que dos treinamentos de liderança que a gente dá lá na nossa igreja, numa das turmas, a gente estava falando sobre uma série de coisas sobre liderança, e aí eu falei, hoje a gente vai estudar sobre finanças, sobre dinheiro. E eu lembro que um irmão falou assim, vai estudar sobre dinheiro? Isso não é um assunto sujo? Eu lembro dessa palavra. Eu falei, não. Por que você acha que o dinheiro é sujo? Tem muita corrupção. Não. Tem corrupção em qualquer coisa. Nós vamos estudar sobre dinheiro para não entrar nesse caminho, né? É exatamente isso que Deus não quer. E será que a Bíblia fala sobre finanças? Vamos dar uma olhada lá. Tem como colocar lá? Veja isso aqui. Olha só. Sobre oração, a Bíblia tem 275 versículos. Sobre fé, 350. Sobre amor, 650. Uau! Amor de Deus, que legal! E sobre dinheiro, tem 2.350 versículos. Ora, por que Deus quer colocar tanta coisa de dinheiro na Bíblia? É para me ensinar sobre isso. É óbvio que a salvação está em Jesus Cristo. Mas por que Deus colocou tanto versículo de dinheiro na Bíblia? É para que eu tenha a visão correta deste elemento maravilhoso que Deus instituiu para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem. E sobre isso aqui, eu quero que você guarde isso. A Bíblia fala, sim, sobre dinheiro. E Jesus Cristo, quando estava pregando e estava querendo ensinar algumas coisas sobre o reino de Deus, ele usou as figuras financeiras para tocar no coração das pessoas. Veja, todo mundo aqui já sabe, não vamos ler isso aí, da parábola dos talentos. E a gente ouve essa palavra, talento, eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento. Isso também a gente chama assim, mas a parábola dos talentos não é sobre isso. Talento é uma figura financeira, é uma quantia financeira de medição de fortuna. E veja, quando Jesus está contando essa parábola, ele fala, olha, para um deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1, e a gente fala, ai, que dó, o cara ganhou só 1, né? Não, mas ele ganhou 1 que era uma fortuna, né? E essa parábola mostra uma coisa interessante sobre dinheiro. Jesus falou que aquele que recebeu 5 foi trabalhar e ganhou outros 5. 100% de lucro. Cara, que coisa fantástica. E veja como a Bíblia, para mostrar coisas espirituais, fala de dinheiro. Muito bem. Pode passar lá para mim? E a gente vai ver, então, aqui alguns conceitos importantes de dinheiro, né? E o primeiro é fundamental que a gente preste atenção. Por favor, para o próximo aí. Esse
esse texto é um texto muito interessante, está no livro de Jó, e você não pode esquecer nunca desse texto aqui. Tá? Jó é um livro da Bíblia que provavelmente foi o primeiro que foi escrito. Na ordem que está na Bíblia, ele não é o primeiro é Gênesis, mas ele provavelmente foi o primeiro que foi escrito. E quando Jó está falando alguma coisa com relação às coisas que aconteceram com ele fala esse versículo que é fundamental para você entender dinheiro. E o versículo diz assim: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Ora, o que isso tem a ver com dinheiro? Nada. Mas tem tudo a ver com ele. Qual é o momento em que a gente está falando aqui na história, nasci no ventre, saí do ventre de minha mãe? No seu nascimento. No voltarei, na sua morte. Você nasceu sem roupa. Não sei se você sabia disso. Eu não assisti meu nascimento, mas vejo dos outros, né? E quando você morre, no máximo, alguém fala: ai, ele gostava tanto dessa camisa, vamos pôr essa camisa para enterrar ele. Mas é o máximo que você tem. Não tem mais nada. E o que isso significa? Gente, que legal. Vamos lá? Pode passar o outro lá? Veja só que interessante. O que você trouxe quando veio aqui? Nem roupa se trouxe. Nada. O que você vai levar? Nada também. O que você tem? Nada. Você encontrou tudo aqui quando chegou e vai deixar tudo aqui quando for embora. Você é só um administrador. Nada é seu. Isso é o primeiro conceito que você tem que ter na sua cabeça para você olhar uma nota de R$100. Não é sua. Você está administrando. Gente, isso é fundamental. Nós temos a mania de pegar nosso dinheiro e falar, né? Ou então, hoje em dia, a gente não tem mais dinheiro, você olha na sua conta bancária e fala, nossa! No dia do pagamento. Depois o negócio fica diferente. Mas é assim. Mas veja, quando você olhar a quantia, ou quando você pegar um dinheiro na mão, seu, espero que seja sempre seu, lembre que você não tem nada. Você é só um administrador. E olha aqui, eu quero que você guarde isso que está aqui embaixo. Tudo é de Deus. Se você não trouxe nada, não vai levar nada. Tudo é dele. A gente é apenas administrador. E esse pedaço aqui embaixo é muito importante, eu quero ler com você. Por isso, precisamos procurar entender o que ele quer que façamos com o que encontramos na Terra, qual é o propósito dele para nós. Deus não trouxe você à Terra à toa. Deus teve um trabalho imenso de criar você. Veja, pense um pouquinho em você como pessoa, as suas características físicas, mentais. Eu não sou psicólogo, então vou parar por aqui, mas veja, tudo isso está num DNA que você tem. E Deus, carinhosamente, ao longo dos anos, fez tanta gente casar entre si para que quando seu pai e sua mãe geraram você, saiu você como ele planejou. Deus teve um trabalho enorme para fazer isso. E você é quem é, porque Deus desenhou você assim. Você tem um propósito aqui. Existe um propósito. E dinheiro é um suporte para você fazer o propósito de Deus na sua vida. Essa é a função do dinheiro. Não é para você ter e falar, uau! Pode ter muito. Ninguém está dizendo que ter muito é ruim. Mas você precisa entender que o dinheiro é o suporte que Deus vai dar para você cumprir o propósito que Ele tem para você.
É essa que é a função maior do dinheiro. Então vamos lá, mas pode passar, por favor? E qual é o propósito? Olha só, a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, ele tinha um projeto. Deus não criou à toa. E nem falou, bom, vamos ver o que dá. Vamos fazer. Não, nós somos produto de um projeto maravilhoso de Deus, gerado na eternidade, que vai durar até a eternidade lá para frente. É um grande projeto. E o que é que Deus disse quando ele estava criando o homem? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E a primeira coisa que é fantástica no projeto de Deus é que ele passou para as suas criaturas, no caso o homem, o ser humano, a essência dele está em nós. As outras criaturas são fantásticas. Mesmo um elemento unicelular, uma célula, uma ameba, é fantástica, mas nós somos muito diferentes. Porque tem essa história aqui. Então, Deus, usando a sua criatividade e a sua sabedoria, criou a gente à imagem dele. Mas nesse texto de Gênesis, conta mais coisas do propósito. A primeira coisa é isso aqui, que é fantástica, então podemos passar lá para o outro slide. E o que é que Deus disse? E preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é fundamental para você entender por que você está aqui na Terra. Veja só. Deus disse lá, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Parece uma coisa estranha você falar que Deus quer que a gente sujeite a terra, domine a terra. Parece, na nossa cabeça, viciada, parece que Deus está mandando eu explorar a terra. Deus está dizendo que eu preciso organizar as coisas na terra. Quando ele está dizendo, sujeitai-a, trate-a, cuide, organize, domine. E, meus irmãos, isso é fundamental que a gente entenda como a grande vocação de Deus para cada um de nós. Deus quer que você e eu dominemos o espaço onde a gente vive. Você precisa ser o melhor profissional que você pode ser. Você precisa dominar o seu espaço profissional. Você precisa dominar o seu espaço de influência. Você precisa dominar o espaço da sua família. O domínio não é a exploração, mas é a organização. Quem domina, organiza. Os exemplos são todos viciados porque são ruins, por causa do pecado humano. Mas um rei, um chefe, na empresa que você trabalha, o grande papel dele é a organização e fazer com que aquele grupo de funcionários produza o máximo possível, sem explorar. Isso é parte do pecado. Vamos tirar de lá, tá? Mas a sociedade humana precisa de organização. E Deus está dizendo que a vocação do homem, o propósito dele, de Deus para o homem, é que esse homem, ao ser criado na terra, organize as coisas na terra, domine a terra, torne a vida na terra uma bênção. O pecado estragou, mas continua valendo a mesma coisa. Então, veja, Deus tem um propósito para você. Não sei qual é, mas Deus tem um propósito para você, no sentido de que no seu espaço, você vai dominar o seu espaço. Você não vai dominar a terra inteira, você vai dominar aquilo que está no seu alcance. E eu me preocupo muito quando a gente, como cristão, não se preocupa em dominar nem mesmo a parte familiar da gente. A família está desorganizada, existe conflito e a gente fala, que cada um se vire. Não, você tem que dominar no sentido da organização. Você tem que, no seu círculo menor de influência, que é a família, você tem que estar firme naquela história de organizar, botar ordem, trazer aquela turma
para o propósito de Deus para cada um, no sentido de que cada um tem o seu papel. Isso é fundamental. É nisso que a vida reside. É nisso que Deus está chamando cada um de nós aqui para fazer. A vocação maior de cada um de nós não é desfrutar a vida. Tá? Isso é uma coisa super legal, mas esse propósito é o que Deus um dia vai cobrar você e eu. É para isso que Ele criou a gente. É nesse sentido que Ele criou a gente. Muito bem, vamos lá para o outro slide, por favor. E para que a gente não diga que o propósito de Deus não é o trabalho, que o trabalho é um castigo, lá no Jardim do Éden, Deus falou assim, você vai trabalhar, Adão, né? Eu criei você com um propósito, você vai dominar a terra e vai trabalhar. Rapaz, que bênção! Eu fico pensando se Deus não tivesse planejado tudo isso, e daí Adão chegaria e falaria, beleza, vou dominar, mas o que eu vou fazer? Não, Deus disse para o homem que ele tinha que cultivar o jardim. Não sei muito bem como é que era essa história, porque a gente não sabe como é que era esse jardim. Mas cultivar, e outra coisa ali importantíssima, guardar. Deus estava falando, cara, aqui é super legal, criei você com um propósito maravilhoso, mas você vai cultivar esse jardim, vai trabalhar todo dia e vai guardar o jardim, porque tem perigo, cara. Esse é importante. Não é só cultivar, tem que guardar. E veja que isso tem a ver conosco até hoje. O propósito de Deus é que você trabalhe e que você esteja atento a perigo. E o nosso inimigo não dorme, como não dormiu com Adão, tá certo? A nossa história tem muito a ver com isso. Muito bem, vamos lá para frente. E então, meu irmão, pense nisso. Se você não aprender nada aqui hoje e sair sabendo isso daqui para chegar na sua casa e falar com alguém, já valeu, tá certo? Dinheiro não é o propósito da vida. Deus tem outro propósito para você. Dinheiro não é o propósito. Dinheiro é o suporte que você precisa para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se você não entender isso, eu vou arriscar aqui de dizer que sua vida será um inferno. Aqui. Porque se você não tem propósitos na vida, você não vive. Você entra numa rota de achar que a sua vida não tem mais sentido. E, meu irmão, cair na depressão é um passo. Eu não estou dizendo que toda depressão tem a ver com isso. Não sou médico, não sou psicólogo, não sou nada. Eu trabalho com informática, meu irmão. É máquina. Não tem sentimento. Mas eu vejo nos meus relacionamentos, quando as pessoas perdem a visão, ou perdem essa perspectiva de que Deus tem um propósito para você aqui na vida, de domínio, de evolução das suas coisas. Quando você perde isso, a rota é a depressão. Por que eu estou aqui? Essa é uma pergunta que, obviamente, se cabe. Mas veja, ao entender que Deus tem um propósito, o dinheiro passa a fazer sentido. Eu preciso dele para dar suporte para que eu cumpra o propósito de Deus. O dinheiro não é mais um fim, ele é só um meio. E isso é fundamental. Vamos lá, então, continuando aqui, espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo passar, mas vamos lá. Muito bem, o que o dinheiro é? E você... eu acabei deixando lá minha carteira, mas a gente... Está aqui. Obrigado. Olha só, quando a gente pega o nosso dinheiro... Opa!
Ele é um pedacinho de papel. E aqui tem 50 reais. Bom, como diz um amigo meu, é muito é pouco. Depende do que você quer fazer, é muito é pouco. Né? Enfim, mas aqui tem 50 reais. É um pedaço de papel. O que é isso? Gente, quando eu olho para o dinheiro, e tanto a notinha aqui, quanto a sua conta bancária, eu preciso entender como é que esse dinheiro apareceu. Como é que esse dinheiro veio parar na minha carteira? Não foi um anjo que trouxe. Anjos não fazem isso, tá? Se você acha isso, esquece, né? Anjos não trazem essas coisas. Eles abençoam a gente, mas não dinheiro, tá certo? Não conheço, a Bíblia nunca falou que um anjo trouxe uma moeda para alguém. Veja, como é que esse dinheiro apareceu na minha mão? Ele foi ganhado com muita honestidade, irmãos, mas não roubei de ninguém. Mas veja, quando a gente está falando do dinheiro, a gente está falando que ele apareceu em cena quando eu faço alguma coisa para alguém e essa pessoa dá de volta para mim um pedacinho de papel. Existe um ciclo em que isso acontece. Você, se é empregado de alguma empresa, levanta todo dia cedo, vai para a empresa, trabalha o dia inteiro, aguenta a molação, mas isso é um detalhe. Trabalha o dia inteiro, e aí, no outro dia, a mesma coisa. No outro dia, a mesma coisa. Quando chega no final do mês, você fala, uau, recebi meu salário. O dinheiro apareceu. O que houve nesse ciclo que nós estamos falando? Você deu o seu tempo, você deu a sua capacidade, você deu os seus estudos, o seu conhecimento, você deu a sua vida e alguém deu para você o dinheiro. Quando eu olho para um papel assim, o que eu deveria estar vendo aqui é vida. 50 reais aqui representa, para mim, um pedacinho da minha vida que eu gastei lá na empresa onde eu trabalho. Não sei quantas horas foi, preciso fazer a conta, mas de alguma forma, nem que fosse, não ganho tanto assim, mas mesmo que fosse 5 minutos, eu gastei minha vida. Quando você olha para o dinheiro, você não está vendo uma conta bancária, um número ou um pedaço de papel. Você está vendo vida. Pode ser sua, se foi você que ganhou, ou se alguém deu dinheiro para você, ele gastou a vida dele para dar para a gente. Não tem dinheiro que não tenha relacionamento com vida. Mesmo que o dinheiro seja roubado, alguém gerou aquele dinheiro com a vida. Então, quando nós estamos tratando de dinheiro, nós não estamos tratando de um pedaço de papel, nós não estamos tratando de alguma coisa etérea, nós estamos tratando de vida. Gente, isso é super importante. Você gasta a sua vida para poder sobreviver, para cumprir o propósito de Deus. Veja que o ciclo é nesse sentido. Então, quando eu dou o meu tempo, os esforços, minhas ideias para alguém, essa pessoa devolve para mim dinheiro. E então eu estou falando aqui que dinheiro é vida. Quando você traz o dízimo aqui na igreja, ou uma oferta, e traz aqui, suponho que seja aqui, certo? Quando você traz aqui, você não está trazendo uma nota, você está trazendo a sua vida aqui. É esse movimento que Deus quer. Quando eu falo lá na minha igreja,
Algumas vezes o pastor fala, Paulo, hoje é seu dia de falar da oferta. Beleza. E aí eu falo assim, gente, Deus não precisa de dinheiro. Foi Ele que deu dinheiro para mim, por que eu vou dar dinheiro para Ele? Ele não precisa de dinheiro. Se um dia Deus precisar de alguma coisa e precisar de mim, Ele está perdido. Concordam? Veja, Deus não precisa do meu dinheiro. Foi Ele que deu. Ele deu condições para eu trabalhar, para eu gastar na minha vida, para ter o dinheiro para eu sobreviver. Muito bem. Quando eu trago o meu dízimo, a minha oferta aqui, eu estou trazendo a minha vida e estou dizendo, Senhor, eu estou pondo no teu altar a minha vida. Eu trouxe a minha vida aqui. É o símbolo da minha vida. Não é dinheiro. Deus precisa disso. Ele não precisa de mim para a obra dele, gente. É um privilégio eu estar na obra dele. Ele não precisa de mim. Se eu não pregar o evangelho, ele vai levantar alguém para fazer. É um privilégio eu estar envolvido na obra dele. É um privilégio você estar envolvido na obra dele. Deus não precisa de você. Simples assim. É um privilégio você estar aqui. É um privilégio você poder trazer o seu dízimo aqui e trazer a sua vida para Deus. Símbolo da dedicação da sua vida para Ele. Não pense que a Igreja de Jesus Cristo é de dinheiro. Deus precisa de vida. Não dinheiro. Se você, eu já falo lá na igreja, se você está querendo trazer dinheiro aqui, não traga. Para quê? Guarde. Se você quer trazer a sua vida como símbolo da dedicação da sua vida para Deus, então traga. Mas se você quiser trazer dinheiro, fique com ele. Para quê? Deus não precisa disso. É importante, então, que a gente entenda esse ciclo para que a gente possa perceber que as coisas espirituais vão muito mais além do que uma carteira, do que uma conta bancária, do que alguma coisa assim. Deus está preocupado com a gente, com a vida da gente, e quando Ele promove condições para você poder trabalhar, trocar a sua vida por dinheiro para a sua subsistência, Ele está dando para você o privilégio de você trazer a sua vida no altar. É isso aí. Muito bem, vamos lá para frente. Essa é uma coisa muito importante que eu quero gastar aqui 1 minuto para falar para vocês. Cuidado. As necessidades serão supridas para você cumprir o seu propósito de vida. Desejos não são necessidades. Cara, eu vou contar para vocês uma coisa. Uma vez que a gente estava dando uma aula para uma turma lá de liderança da minha igreja, uma pessoa me procurou lá no fim da aula e falou assim, Paulo, estou com um problema com meu filho adolescente. O que aconteceu? Ele chegou para mim e falou, mãe, não quero mais que você vá na igreja. Tem que parar com essa história de necessidade e desejo. Você não me dá mais nada. Porque a orientação era, cuidado, quando você for dar alguma coisa para o seu filho, dê o que ele precisa, não o que ele quer. Veja, Deus, na palavra dele, nunca prometeu cumprir ou saciar os nossos caprichos. Não está escrito isso na Bíblia. Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua misericórdia, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O que Deus prometeu para você é o cumprimento e o saciar você das necessidades, não dos seus caprichos. E nós, meus irmãos, muitas vezes pegamos o fruto da nossa vida e torramos nos desejos. Nos endividamos nos desejos. Olha,
E para você saber se é uma necessidade ou se é um desejo, pensa só nisso. Necessidade, quando você supre, você fica satisfeito. Quando você está com fome, você come um prato de comida, e aí o que acontece? Alguém fala, coma mais, Marcelo. Obrigado, estou satisfeito. A necessidade foi satisfeita. Desejo não é assim. Quanto mais você alimenta o desejo, mais desejo você tem. Então, se você quiser saber se você está com desejos ou necessidade de alguma coisa, faça esse teste. Use a sua vida, que é o seu dinheiro, para suprir suas necessidades. É essa a proposta de Deus. Não para suprir seus caprichos, seus desejos e tudo mais. Eu até brinco lá, às vezes, nas minhas aulas que eu dou lá. Eu falo, gente, vamos pensar, agora já está falecida a rainha da Inglaterra, né? A Elizabeth II já faleceu. Mas quando ela estava viva, eu falava assim, gente, vamos pensar na rainha Elizabeth. A coroa de diamantes que ela tem é uma necessidade ou é um desejo dela? E a turma falava assim, é um desejo. Não, gente, ela é uma rainha. A coroa é uma necessidade para ela. Agora, para mim, a coroa é uma necessidade? Não. Eu vou guardar num cofre, num banco, na Caixa Econômica, lá no setor de penhor, com 40 chaves lá. Porque não é para mim. Veja que, esse é um exemplo absurdo, mas só para a gente entender que a necessidade precisa ser testada para a gente. Quando você tem algum bem e você sai lá assim, modelo número XYZ, novo lá. Gente, eu preciso trocar meu celular. Você precisa? Ou você quer? Pode ser que você precise mesmo, se você, como profissional, depender daquelas funções novas. Aí sim é uma necessidade. Para o seu profissionalismo, isso tem sentido. Eu não estou batendo em ninguém aqui, mas você precisa checar se isso é realmente. Cuidado, porque o nosso coração é flutuante nessa história. As nossas emoções não são firmes, a gente é pecador. Então, Deus não tem emoções desse jeito, mas nós temos. Então, você vê um negócio novo, uau, eu quero ter para mim, eu preciso. Não, gente, cuidado. Quando você fala, eu preciso, o seu cérebro já começa a falar, como é que eu vou obter isso aqui? Cuidado. Então, quando a gente está falando de dinheiro, esta diferença é fundamental. Não esqueça, Deus quer suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades que você tem para você cumprir o propósito dele aqui na Terra. Ele não está disposto a cumprir ou dar para você capricho do seu coração. Ele está fora, certo? Desse movimento ele está fora. Muito bem, vamos lá? Aqui é um ponto muito importante, eu estou falando de alguns conceitos aqui, não posso esquecer do horário, tá? me dá um toque aí. E aqui a gente está falando de uma coisa muito importante. Jesus está dizendo que eu não posso servir a Deus e às riquezas. O que contrapõe no seu coração a pessoa de Deus não é Satanás. Nós temos a imagem de que o inimigo de Deus é só Satanás. No seu coração, o inimigo de Deus são as riquezas. E você pode falar assim, não, então eu estou ótimo, sou pobre. Sou pobre. Estou limpo. Não. A Bíblia não está dizendo que são fortunas que são no coração nosso, são inimigos de Deus. São as riquezas, ou os valores financeiros nos quais você põe a sua confiança. Isso é riqueza. E ele contrapõe com Deus. E eu quero explicar uma coisinha rapidinha para você com relação a isso. Para você entender o que eu quero falar em seguida, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu perguntar aqui para vocês, olha, eu tenho um carro novo, não tenho, tá certo? Eu estou dando um exemplo.
Eu tenho um carro novo e eu quero vender. E ele está custando 250 mil reais. Quer comprar? O que você falaria? Não posso. Não é isso que você falaria? Olha o verbo que você usa. Eu não posso. Quando você está com seus amigos e a turma fala assim, gente, vamos passar o fim de semana em tal lugar? E você está com a conta lá embaixo e você fala para ele assim, ah, gente, não vai dar. No fundo você está dizendo, não posso ir. Veja como a gente usa a palavra para dizer o ter dinheiro e o não ter dinheiro, a gente usa o verbo poder. A gente não usa um verbo relacionado à carteira. A gente usa um verbo relacionado ao poder. E é esse o ponto que este versículo está dizendo. Eu gosto na minha classe lá de jovens, a gente às vezes faz alguns testes assim. E eu, às vezes, pergunto assim, bom, gente, qual foi o pecado de Adão? A resposta unânime é, comer a fruta. Não é isso? Não. O pecado dele não foi comer a fruta. O pecado de Adão e o pecado maior de todos nós é querermos ser deuses. O diabo disse para Adão, você pode ser igual a Deus. Coma a fruta. E ele comeu, mas o objetivo não era provar se a fruta era boa. O objetivo era que ele se tornasse Deus. E no momento em que eu pego minha carteira e falo, eu posso, você se tornou Deus. Você está dirigindo a sua vida. E isso é o pecado que contrapõe a soberania de Deus dentro do seu coração. Esse é um pecado que atinge todas as pessoas, mesmo que você tenha só R$1. Se você confiar naquele real, fala, eu tenho, acabou. Você se tornou Deus, você dirige a sua vida. É por esse motivo que Jesus está dizendo que o que contrapõe no meu coração a pessoa de Deus são as riquezas, porque é elas que me dão a fórmula do pecado de ser igual a Deus. Eu posso. E aí você já se tornou um pecador, porque você está dirigindo sua vida. Adão disse assim, olha, não quero saber de Deus, eu dirijo minha vida. E deu o que deu. Por isso que a gente está aqui, né? Com essa história. Mas veja que interessante. As riquezas são um perigo no coração, porque elas trazem para você o sentimento de poder, e o sentimento de poder traz para você a ideia de que você pode dirigir sua vida. Nem que seja para comprar um doce. Acabou. Se você não depende de Deus mais e você está firmado em você mesmo, já foi. Você já se tornou um Deus nesse momento. Muito bem, vamos lá para frente. Eu estou falando muito aqui, pode me cortar. Pode andar mais um pouquinho, isso daí é mais ou menos a mesma coisa, esse também. Eu só quero parar 30 segundos aqui. Esse versículo é muito interessante porque ele fala que a fartura do rico não o deixa dormir. Ora, não é bom ser rico? A gente tem essa ilusão. Mas quando o dinheiro de alguém perde o significado, ele passa a ser um peso para a pessoa carregar. Ele não quer perder um centavo, e daí não dorme mais. A fartura do rico não o deixa dormir, no sentido de que esse rico perdeu, o contexto aí para cima mostra isso, em que ele perdeu a ideia do propósito, e aí o dinheiro passa a ser um fim em si mesmo, ele não quer perder um centavo. E aí não deixa ele dormir. Vamos lá para frente. Muito bem. Então, como devo ganhar meus recursos? Irmão, só tem uma fórmula.
que a Bíblia mostra. É no trabalho. Não tem outra forma de dizer. Se você falar, quero roubar, quero esperar a herança da minha avó, alguma coisa assim, está tudo fora do plano de Deus. Você vai ganhar os seus recursos com o trabalho das suas mãos. Essa é a fórmula que a gente tem. Não tem outra. A Bíblia não mostra nenhuma outra forma. Então, por que isso aqui é tão importante? Porque no trabalho das suas mãos, você vai gastar a sua vida e aí você vai ter a fórmula, o substrato para você sobreviver e cumprir o propósito de Deus, que a gente chama de dinheiro. Vamos lá, então? Como é que eu devo, então, gastar? Qual é a fórmula que a Bíblia diz para eu gastar? Para ganhar é no meu trabalho. E como é que eu vou gastar meu dinheiro? Uau! Do jeito que eu quiser, né? Não, irmãos. O reino de Deus tem fórmula para isso. Ora, como eu falei no começo, para que Deus ia escrever um livro desse tamanho se fosse só para mostrar para mim que eu tenho salvação em Jesus? Não faz sentido isso. Ele escreveu um folhetinho, mandava um anjo lá e acabou. Mas esse livro aqui, tão grande, cheio de sabedoria, é para você ter sabedoria e viver bem aqui na Terra. Olha só, qual é a fórmula para eu gastar? E a Bíblia mostra que a fórmula para eu gastar é uma fórmula que a gente chama, e eu estou dizendo a gente, são os economistas, não sou eu, Paulo. 10, 20, 70. E eu quero mostrar aqui para vocês, logo em seguida aqui, o screen capture. Como é que eu falo isso em português? Mas, enfim, é uma captura de tela que eu peguei de uma palestra. Eu já vou falar para vocês que palestra foi essa. Tá? Mas vamos lá, então. Essa regra, então, aí é uma regra bíblica. Tá? Então, vamos lá para frente. Então, o que aqui a Bíblia está falando para eu fazer com relação ao 100% do que eu ganho? Eu tenho que doar 10%. Irmãos, pode parecer estranho, mas se você não doar o seu dinheiro, você não aproveita o que fica com você. Não sou eu que estou dizendo isso, nós já vamos ver isso aqui para frente. 20% você vai poupar ou investir, tanto faz. Você vai guardar. E você vai viver com 70% do seu dinheiro. Você pode falar, Paulo, é muito bonito, eu ganho tão pouquinho. Você vai ter que viver com os 70% do pouquinho que você ganha. O nível da nossa vida tem que ser daquilo que você ganha. Qual é o problema quando eu acho que eu preciso usar o 100% e o cheque especial junto, e o cartão de crédito junto, porque eu preciso das coisas? Eu sou levado, invariavelmente, a uma situação de pobreza. Quando eu tenho uma dívida de R$1 e não consigo pagar, eu sou pobre, gente. Vamos botar o nome correto das coisas? Eu preciso doar, eu preciso investir, e os 70% que sobrar, eu vou usar no limite que eu posso. Isso é bíblico? Claro que é. Então vamos lá. Aqui está o que eu capturei de uma palestra. E veja, há um tempo atrás, a empresa onde eu trabalho na IBM, faz 32 anos só. Bastante tempo. Enquanto eles me mandarem embora, eu vou ficando lá. Tá sendo uma hora, acho que não sei como é que vai ser. Mas, enfim, deixa para lá. Quando você fica mais velho, todo número que você fala é muito grande. Né? Assim, naquela vinheta, não sei se vocês prestaram atenção. Todo número é grande. E eu até, quando a Alice mandou para mim, eu falei assim, até mostrei para um amigo, falei, gente, o povo vai ficar achando assim, o cara mora no museu. Ele vai sair da igreja e vai embora para o museu. Não é possível, né? Porque todo é um grande. Mas beleza. Então, na empresa que eu trabalho, a gente teve um treinamento há um tempo atrás, já faz alguns anos, sobre as finanças da empresa. Quem deu
esse treinamento foram economistas de um banco que é nosso cliente, né? E eles deram, nossa, foi muito bom sobre como funciona a minha empresa, aquela história toda. Foram várias aulas. Mas a última aula foi uma cereja no doce que a gente ganhou de trabalho com as nossas finanças pessoais. São economistas desse grande banco de consultoria. E eles falaram o seguinte, veja que incrível. Isso daqui, quando estava tendo a palestra, que foi uma palestra remota, eu falei, isso aqui eu preciso guardar. Eu não vou aguentar. E antes que eu falasse alguma coisa, muita gente perguntou. Eu ia perguntar, mas eu falei, levar para o lado bíblico é duro. Então, uma palestra que não tem nada a ver com Bíblia. Mas alguém fez umas perguntas e a coisa ficou clara. Veja só, o que é que os economistas entendem? Que eu preciso poupar 20%, que eu preciso doar 10% e que eu preciso usar 70%. Isso aqui é de uma palestra de consultoria financeira. Não é da Bíblia. Mas é da Bíblia. E a gente vai ver, então, aqui, como que a Bíblia fala sobre isso aqui. Então, vamos lá. E a pergunta que alguém fez assim, por que eu preciso doar 10%? E a resposta da pessoa ela falou assim, para você poder aproveitar os 90%, senão você não aproveita. E a Bíblia diz que quando eu não exercito meu coração em doação, eu entro num pecado seríssimo, que é a avareza. Avareza é um termo que a gente não usa. Avarento, avareza, parece história lá do passado, né, de 150 anos atrás. Mas a avareza, para você saber se você é avarento ou não, é fácil. Se você dá alguma coisa para alguém e você fica com o sentimento de perda, você é avarento. É fácil de saber. Porque quando você doa com alegria, você está educando o seu coração a não ser avarento. Você precisa educar o seu coração a não ser avarento. Veja, a palavra de Deus fala em Efésios e veja que Paulo, o apóstolo Paulo, inclui em alguns pecados a avareza. Tem o mesmo valor de um incontinente que pratica pecado sexual, a avareza. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Veja, o avarento é idólatra. E quem é que ele idolatra? Ele. Não é o dinheiro. Ele tem o dinheiro seguro e não dá para ter o sentimento de poder. E aí, eu sou Deus. O avarento idolatra a si mesmo, não o dinheiro. O dinheiro é um meio para ele se sentir poderoso. E para você tomar uma vacina contra a avareza, doe. Abra mão com alegria. Se você falar, alguém fala assim, você precisa doar. Gente, eu tenho que doar. Isso já é avareza. Que bom, vamos doar, vamos! É isso que a Bíblia quer. Você está estimulando o seu espírito a não entrar no pecado da avareza. Muito bem, vamos lá para frente e vamos ver o que é que a Bíblia fala aí. E veja uma coisa. Eu quero deixar claro isso aqui, porque a gente tem, às vezes, algumas visões erradas das coisas. Não é preciso ser rico para doar. Eu já escutei muita gente falar assim, não, se eu tivesse muito dinheiro, eu doava. Se você tivesse muito dinheiro e fosse avarento, você não dava um centavo. O problema não é ter muito ou ter pouco. É ter o coração educado para doar. Então, veja só. E Paulo está falando aqui na segunda carta de Coríntios sobre uma oferta que aqueles irmãos lá da Caia, da Macedônia, eles queriam fazer uma oferta, eles eram
paupérrimos, e a Bíblia fala, a profunda pobreza deles apareceu em grande generosidade. E o que Paulo está falando aqui? Veja só, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Ele diz assim, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta, preste atenção nisso, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Quando você vai doar, prepare a sua oferta. Prepare isso. Mesmo que seja para doar para alguém. Não precisa trazer aqui. Se você quiser, traga. Isso é uma bênção. Mas se você quiser doar mais e doar para alguém, prepare essa oferta. É horrível você ver algumas pessoas falam assim, Bill, a gente está fazendo aqui uma coisa para um irmão, ele está precisando, você tem como ajudar? Gente, e o cara já avisou, não trouxe, esquecido o dinheiro. Gente, isso não é doação. Você precisa trabalhar o seu coração, preparar essa oferta com alegria, agradecer a Deus porque você pode dar. E aí você vai dar com alegria, com uma oferta preparada. Porque se ela não for preparada, ela é uma expressão de avareza e não de generosidade. É Paulo que está falando isso. É Deus que está falando isso, em última análise. Muito bem, vamos lá para a gente não perder o horário e vocês não me matarem aqui. Muito bem, aqui tem uma série de textos que falam sobre a história de poupar. E a Bíblia fala muito sobre poupar. E eu quero lembrar você de uma parábola que Jesus contou das virgens prudentes e das virgens nécias. É claro que aqui isso daí tem a ver com a parte espiritual. Não estou minimizando isso. Mas veja que as virgens prudentes eram poupadoras. Olha a ideia que Jesus está trazendo aqui. E as nécias perderam a oportunidade de entrar lá nas bodas, e as que pouparam o seu azeite, tinham azeite guardado, entraram na festa. Muito bem. E aqui em Provérbios está dizendo, quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. E tesouro desejável e azeite é na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. E para que você precisa poupar? E olha só aqui, eu listei algumas coisas só. É claro que tem muito mais para colocar aqui, mas só para você lembrar. 20% da sua renda você vai poupar para o dia da calamidade. A Bíblia usa esse termo. Quando é alguma coisa de emergência que você não sabe que você vai precisar. E aí acontece e você fala, o que eu faço? Usa a sua reserva. É preciso ter, né? Muito bem. Para gastos eventuais, para projetos de vida. Você não só vai poupar de medo de precisar no futuro. Você vai poupar para comprar um imóvel, para fazer uma viagem, para fazer um curso, alguma coisa assim. Você precisa ter esse dinheiro guardado. São coisas importantes, cada um tem os seus projetos, né? Eu estou falando uma coisa aqui. Mas eu quero lembrar vocês desse último item que é comum para todos nós. Não sei se vocês sabem, vocês vão envelhecer, sabiam disso? Se não morrerem antes, envelhecerão. E não tem fase da vida em que você precise mais ter uma poupança do que a velhice. E eu estou dizendo para vocês aqui, entre irmãos, que na minha família há algumas pessoas que envelheceram, nunca se preocuparam com isso, e hoje não só nos preocupam demais com essa falta de dinheiro, como a gente acaba fazendo um movimento de sustento. Nada contra isso, nós estamos doando. Amém? Por isso. Mas não é esse o movimento que Deus quer. Né? Nós temos que pensar na nossa velhice. Se Jesus não voltar antes, ou se vocês continuarem com saúde como estão, vão envelhecer. E aí? Quem vai pagar as contas de vocês? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, para frente aqui.
Esse ponto é importante. Por que os 20% para poupar? E a Bíblia fala que você tem que guardar 20%. Olha que coisa incrível. José, lá no Egito, a gente sabe que o faraó teve aquele sonho, José fez todo aquele movimento, e o que é que ele disse para o faraó lá? Tome a 5ª parte dos frutos da terra nos 7 anos de fartura. 5ª parte de um inteiro é 20%, sabia disso? 20%. A Bíblia está falando aqui que nos anos de fartura eu preciso guardar 20%. Então, se você tem alguma dúvida que Deus é sábio, está aí a prova, tá certo? Que realmente Ele é sábio. Muito bem, vamos lá para frente. Pode pular isso aqui, que é mais uma coisa. Muito bem. E aqui a gente está terminando e eu quero falar uma coisa para você. A sua vida pode ser dividida em 4 fases aí, cada um pode dividir um pouquinho diferente, mas a gente tem a parte da infância, da juventude, da maturidade e da velhice. E olha, na infância você não ganha nada, mas você gasta. Quem foi pai e mãe já sabe do que eu estou falando, tá certo? Criança gasta. Na juventude a gente ganha e gasta, na maturidade a gente ganha e gasta, e na velhice, queridos, a gente não ganha e gasta. E olha, a vida da gente produtiva é uma vida que vai relativamente dos 20, tem gente que começa antes, e vai até os 60 ou até mais, como é o meu caso. Não sei até quando vou parar, mas enfim, deixa para lá. A gente vai até 60. Se você olhar na lei de Moisés, você vai ver que o preço de um escravo, e nós estamos falando de uma coisa que aparentemente é uma coisa ruim, mas na época em que foi escrito não tinha CLT, não tinha empresa. Você era escravo de alguém e trabalhava. Era isso aí, não tinha jeito de ser diferente. Muito bem, o escravo antes de 20 anos, ele tinha um preço baixinho. O escravo dos 20 aos 60 tinha um preço alto. E, perdão para quem tem mais de 60, o escravo acima de 60 anos tinha metade do valor. Veja só que interessante. A Bíblia está dizendo que a fase mais produtiva que você tem é dos 20 aos 60. É a Bíblia que está dizendo isso. E é nessa fase que você precisa poupar, meu irmão. Antes não dá, talvez. Antes não dá. E depois, menos ainda. Se você está na faixa dos 20 aos 60, a Bíblia está alertando você que é preciso organizar suas finanças de forma que você poupe 20% do que você ganha. Se você já está mais perto dos 60, não sei quais planos você tem e que você poderia usar o dinheiro da poupança que você está fazendo. Mas, seja a idade que você tenha, o plano de Deus para eu gastar meu dinheiro é aquela regra 10, 20, 70. Se você é muito jovem, você tem a chance de usar esse dinheiro poupado para um monte de projeto. Se você já está mais para o fim dos 60, perto dos 60, você tem a chance de guardar para a sua velhice. Não espere dos seus filhos, do seu vizinho, do seu tio, da sua avó, seja de quem for, herança ou dinheiro para você viver sua velhice. Você precisa ter o seu dinheiro para viver sua velhice. É importante que a gente entenda isso. As pessoas vivem, e muitas pessoas falam assim, não, quando eu ficar velho eu vou morar com meu filho. Eu falei, depende. Seu filho é casado, tem uma nora? Não dá certo, irmãos. Não pense nessa história. Eu tenho uma nora que eu adoro, a gente tem um relacionamento maravilhoso, eu curto minha nora demais da conta, mas qualquer moradia está fora de cogitação, óbvio. Como é que eu vou entrar na vida do meu filho desse jeito? Não tem como. Eu curto demais minha nora, meu filho, meus 2 netos. Para mim é uma grande alegria, mas eles lá na casa deles e eu na minha. Né? É a forma como Deus criou. No sentido que cada um de nós tem que cuidar de si. Né? Essa é uma coisa importante. Muito bem. Vamos lá então para o final e a gente... Já vou acabar, Hugo. Vamos lá então.
Tem mais alguma coisa aí? Beleza. E resumindo, e aqui é o final, tá? Já vou liberar vocês aí. Não esqueça, você é um administrador dos bens que Deus colocou à sua disposição. Nada é seu. Não esqueça disso. Os bens devem ser usados para você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Não para o seu prazer, mas para você cumprir o que Deus quer que você faça. Tenha uma vida simples, focada nos propósitos de Deus. A vida simples é quando eu entendo que Deus quer suprir para mim as minhas necessidades, para que eu possa ter dinheiro para fazer coisas para o reino dele. Quando eu vivo uma vida luxuosíssima, acima das minhas posses, eu estou negando o propósito de Deus, né, nesse sentido. Procure ganhar o máximo possível. Domine a terra. Deus chamou você para dominar. Domine o seu emprego, domine sua profissão. Estude, se preocupe com isso. Essa é a vocação que Deus tem para você. Seja o melhor para ganhar dinheiro. Não vamos explorar, mas ganhe dinheiro, se preocupe em que você pode ganhar mais dinheiro, faça isso. Procure poupar o máximo possível. Tem um monte de projeto para você fazer. E se sobrar dinheiro, dê para o reino. Certo? Você exercita a sua. Procure poupar o máximo possível. Procure ganhar o máximo que você pode. Procure poupar o máximo que você pode. E procure doar o máximo que você pode, meu irmão. Elimine do seu coração qualquer vírus de avareza. Exercite a doação. Se você tem dificuldade com isso, comece doando pouco. Mas o que Deus quer que você doe todo mês é 10% do seu salário. Qualquer coisa, se você pode doar mais, não, eu quero doar 20, doe quanto você quiser. Fazendo as coisas corretas na sua vida, procure doar o máximo que você puder. Mas essas 3 coisas são importantes. Procure ganhar o máximo que você pode, procure poupar o máximo que você pode, procure doar o máximo que você pode. Porque é dessa forma que você vai viver o reino de Deus aqui. No céu não tem dinheiro, não sei se você sabia. Não tem caixa eletrônico. Até onde eu sei, o Itaú nunca instalou nada lá, né? Não vai ter isso. Nós teremos uma outra forma de cumprir o propósito de Deus lá. Mas enquanto nós estamos aqui, a Bíblia mostra que é dessa forma que eu preciso viver o reino de Deus. E eu quero então deixar com vocês esse apelo. Olhe para a Bíblia, olhe para a sabedoria bíblica que está nesse livro, como alguma coisa que Deus colocou para o seu bem. Não é para ele. Ele continua sendo Deus, sempre, como sempre foi, mas pela sua misericórdia, pelo seu amor, por nos amar, por querer nos ver felizes, por querer nos ver prósperos, Ele está ensinando como eu mexo com dinheiro, como eu devo tratar o dinheiro, como eu devo tratar a minha vida, para que eu viva feliz aqui. O reino de Deus não é só depois que você morrer. Começa aqui, com os princípios, quando eu aplico os princípios de Deus na minha vida diária. Então, fica esse meu apelo aí para vocês, tá bom? Muito obrigado. Glória a Deus, como é bom, né? Ouvir a palavra de Deus, como é bom estar na presença de Deus. Sempre Ele tem uma mensagem para a gente, porque além da misericórdia dEle que se renova toda manhã, sempre Ele tem uma palavra aos nossos corações. É muito bom estarmos juntos. Convido você a estarmos juntos também na próxima semana. Que você tenha uma boa semana, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Tchau.